Fala galera, tudo bem? Vou demonstrar aqui numa série de vídeos alguns containers, o que é a tecnologia Docker, e vou levantar alguns containers com servidores vulneráveis e mostrar algumas vulnerabilidades sendo expostas. Vou utilizar o Docker, vou mostrar alguns dos principais comandos da tecnologia, vou levantar alguns servidores web com diversas aplicações com as principais vulnerabilidades expostas na WASP Top 10. O que é o container? Resumidamente, Docker é uma forma de virtualizar aplicações no conceito de containers, dividido por camadas, onde a imagem possui uma camada de leitura e os containers recebem uma pequena camada de leitura escrita, onde a gente tem o nosso kernel, né, do nosso sistema, onde a gente tem aqui a nossa imagem básica, e no caso aqui eu tenho, por exemplo, o meu Kali da vida, ou o meu Debian, onde eu tenho as minhas imagens dos meus containers, eu tenho minhas imagens onde elas têm somente uma camada de leitura, aqui eu só tenho apenas uma camada de leitura, e os nossos containers são criados em cima das nossas imagens, onde eles têm uma camada de leitura e uma camada de escritas. Alguns comandos básicos do Docker, a gente vai ensinar aqui na prática, seria sudo apt install docker.io, seria o primeiro comando básico para instalar o Docker, onde a gente digitaria a nossa senha, e a gente ia instalar o nosso Docker. No caso aqui eu já tenho o meu Docker instalado, ele não vai instalar nada, ele ia perguntar se eu queria instalar, responderia que sim, e instalaria meu Docker. Depois dele instalado, aqui na documentação do Docker, ele pede para a gente configurar o nosso usuário, senão a gente vai ter que toda vez digitar o comando sudo para a gente poder adicionar o nosso usuário. O comando seria sudo osermod-ag, que seria adicionar o nosso grupo de usuários ao Docker. No caso, o $user significa o nosso usuário. Vou demonstrar aqui. No caso aqui, se eu digitar echo $user, vai mostrar o meu usuário. Então, significa a mesma coisa. Eu vou utilizar o sudo, que seria o superusuário, adicionar um usuário ao grupo do Docker, ou seja, meu usuário Bledscan, adicionei meu superusuário, meu usuário, e a partir daqui eu posso baixar minhas imagens e levantar meus containers. Por exemplo, eu vou baixar aqui uma imagem. Se eu quiser saber os comandos do Docker, eu venho aqui em Docker Help. Eu vejo meus comandos. Tá um pouco grande aqui, que eu aumentei o terminal para mostrar melhor. Então vamos na prática. O primeiro comando seria o doc pull e o nome da nossa imagem que a gente quer baixar. Por exemplo, eu quero baixar uma imagem do Ubuntu. Aí ele vai lá no nosso servidor do Docker e ele vai baixar a nossa imagem do Ubuntu aqui pra gente. Eu já tenho algumas imagens aqui baixadas. Aqui a gente vai esperar ele terminar de baixar a nossa imagem do Ubuntu. E vamos ter a nossa primeira imagem baixada do Ubuntu. Docker Images. Ele mostra nossas imagens. Aqui eu já tenho algumas baixadas. Aqui eu tenho o meu Ubuntu que eu acabei de baixar. Aqui a minha chave da imagem, meu ID. Para mim chamar minha imagem, eu preciso dar um docker run -t, que seria modo interativo. Se eu quiser em underground, eu boto -d. Como eu não quero em underground, eu quero chamar o docker. E eu quero fazer o quê? Eu quero chamar um bash. Vai levantar aqui minha imagem, vai chamar o bash aqui, com a imagem. Eu estou dentro do meu container. Exit para sair. Docker
PS, ele mostra as imagens que a gente tem que estão startadas. Docker PS -A, ele mostra as nossas imagens que a gente tem que não estão startadas. Por exemplo, aquela imagem do Ubuntu que a gente chamou para o nosso bash. Ela não está startada. Para a gente startar, a gente não tem que chamar. Se a gente der um docker run, de novo, ele vai criar uma nova imagem aqui, um novo container aqui da nossa imagem. Então, se a gente der um docker start -A de Atacable, -I de interativo, e o nome da nossa imagem, a gente chama ela. No caso aqui, ele está dizendo que não tem um container, então a gente vai pegar aqui o nome. Vamos chamar aqui nosso container. Chamamos nosso container, no modo interativo, e aqui a gente está dentro do nosso container. A gente pode mapear as portas do container. Quando a gente fazer, vamos chamar o RAM, no caso, a gente dá um RAM, né? Chamar RAM. E modo interativo, Ubuntu. Se eu quisesse mapear todas as portas do Ubuntu, em Bridge, eu botava aí menos P maiúsculo. Se eu quisesse mapear apenas uma porta do Ubuntu, eu botaria menos P minúsculo, colocaria aqui a porta que eu quero mapear, 2 pontos, a porta que eu quero mapear na minha máquina e a porta que eu quero mapear no servidor lá. Por exemplo, o servidor tem um servidor na porta 80. Eu mapeio a porta 80 do Ubuntu. Aqui no caso não vai conseguir mapear, porque não tem nenhum servidor web lá levantado. Ele vai mapear, mas no caso aqui ele não vai ter nada levantado lá. Deixa eu ver aqui. Ver aqui no material, como é que tá aqui. O que a gente vai mostrar. Como falei, a porta maiúscula, ele mapeia no nosso servidor e a porta que está lá no Ubuntu. Aqui no network, ele cria uma rede, a gente pode ver lá, Docker, network, -ls. Docker network -ls, a gente vê todas as nossas redes que a gente tem. A gente tem uma bridge, tem uma host. A bridge, no caso aqui, ele vai pegar o IP do nosso computador, no caso aqui, vai pegar aqui nosso IP, no caso, EPC aqui é o nosso 105, IP 105. A gente vai pegar o nosso IP e vai mapear para dentro do nosso container. No caso, por exemplo, o nosso container, vamos levantar aqui, vamos levantar de novo o nosso container lá. A gente não tem mais nenhum aqui, no caso, -A. A gente tem nosso bash, tem ele aqui. No caso aqui, quer dizer a rede bridge o quê? A gente vai pegar e mapear o nosso container dentro do no IP do nosso servidor. Se eu tenho um IP que é o IP 192.168.1.105, o nosso container vai ser chamado nesse IP. Não importa o IP que ele esteja lá, porque o IP que ele vai estar lá não é esse 105, no caso aqui. Se você entrar aqui, ó, doc start -A -I, o nosso ID lá do nosso container, start, esqueci o ID.